Graça e paz para os meus amados irmãos, eleitos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Voltando para mais um vídeo bem polêmico, esse de hoje. Nós vamos ver algo que é muito polêmico, mas que é a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre anjos caídos. Vamos tomar por base este versículo de Judas, mas nós vamos ver toda essa epístola, todo esse livro de Judas é um capítulo só. Vamos ver algumas coisas para a gente descoisar aquilo que foi coisado pelo sistema religioso. E que por muito tempo nós cremos numa fábula, numa mentira, de uma rebelião lá no céu, e de que havia um anjo que queria destronar Deus e queria tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus. A única pessoa que desejou ser igual a Deus foi Adão. E ele era um homem, com natureza humana e natureza bestial. Enquanto Jesus, o segundo Adão, tinha a natureza humana e a celestial. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o primeiro era terreno e o segundo era celestial. Então, a gente vê claramente onde foi que houve rebelião, onde foi que houve quem realmente desejava ser igual a Deus. Um anjo nunca tentou isso, nunca fez isso. E nós vamos descoisar hoje esse negócio que está coisado aí, né? Então vamos tomar uma por base esse versículo. Vamos ler. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Então, aí está, Será que existe mesmo anjos que deixaram a sua morada, a sua habitação? Anjos celestiais, anjos mesmo, que as pessoas, o sistema religioso chama de anjos caídos, E esses anjos, ao caírem, ao caírem do céu, eles bateram a cabeça na terra, se chocaram com a terra, porque é uma queda muito alta, E ao se chocar com a terra, eles, se transformaram em demônios. É uma coisa bem ficção, Se contar isso lá em Hollywood, dá para fazer um filme bem tremendo, como já tem muitos, nesse sentido, tirado dessas fábulas evangélicas. Então, será que houve realmente isso? Olha o que diz aqui, Eles não guardaram os seus principados. Eles não guardaram os seus principados. Eles deixaram a sua própria habitação. Eles fizeram isso. Agora, para a gente entender isso aqui, vamos voltar um pouquinho para o versículo primeiro, para a gente ver para quem Judas estava escrevendo, qual era o conteúdo, o que ele estava querendo dizer, o que ele estava falando. Vamos ver o contexto disso aqui, tá bom? Vamos voltar para o versículo primeiro. Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus, Pai, e conservados em Cristo Jesus. Então Judas era irmão de Tiago. O destinatário para quem foi escrito essa epístola foi para os judeus. E os judeus, eles entendem, eles conhecem sobre símbolos, metáforas, parábolas. Então, eles conhecem, eles entendem sobre isso. A história do Éden, da serpente, de Adão, de Eva, aquilo é um conto, é uma metáfora. E eles sabem muito bem quem era a serpente e a sua natureza, Então, porque eles entendem, eles sabem que são metáforas. Versículo 2.
Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então a gente já vê, já começa a criar um corpo, né? Para quem ele escreveu? Para os judeus. Qual o objetivo de Judas escrever essa epístola? Do que ele estava tentando fazer ou falar? O que ele queria? É simples. Exortar. Esse era o interesse dele nessa carta. Exortar-vos. Esse era um dos seus objetivos. Do motivo dele escrever. Assim como Pedro também, e assim como Tiago também, suas cartas, seus escritos, sempre eram direcionados aos judeus, porque eles conheciam e entendiam sobre metáforas. Então, nessa epístola, nesse livro de Judas, nesse pequeno livro de um capítulo só, Judas fala de várias coisas como anjos, diabo, arcanjos, ímpio, homens ímpios, etc. Sodoma, Gomorra, o tempo de Noé, de Moisés, de Noé. Ele fala tudo isso. Então, a gente sabe que na Bíblia tem muita forma de se chamar as pessoas, os seres angelicais. Por exemplo, anjo na Bíblia, algumas vezes está relacionada com esses seres angelicais e em outras vezes está relacionada com o próprio homem, mensageiro, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E especificamente aqui, nessa sequência aqui, você vai ver que esse anjo que eles falam, que esses anjos que não guardaram o seu principado, ele não está falando de anjos celestiais que se rebelaram contra Deus e deixaram a sua habitação. E tem um corpo, e agora eles têm um corpo, e teve relações com as mulheres humanas e tal. Isso são contos, são fábulas, são histórias. Não há prova nas escrituras para isso. Mas acompanha comigo especificamente sobre estes anjos aqui, esses anjos que não guardaram, né? Vamos falar especificamente sobre eles, para que nós possamos saber quem foram esses anjos que não guardaram seus principados, se foram celestiais ou quem são eles, se tem nomes ou não. Vamos ver, né? Vamos ler. Esse versículo 4 diz: porque se introduziram, olha bem, presta atenção, a leitura, ele já vem dando corpo, dando forma a ela, e ele vem dizendo e falando de quem é que ele está falando, do que e de quem ele está falando. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Veja bem, homens ímpios, não anjos ímpios, não seres celestiais caídos e ímpios, mas homens. Olha que ele vai falar daqui até o final, versículo 25 mais ou menos, acho que é o final, o último versículo, ele vai falar exatamente de homens ímpios, maus, perversos. E nesse falar, ele chama eles de anjos, chama eles de homens ímpios e diversas formas. Vamos acompanhar. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, Judas faz isso. Ele tem muitas formas de chamar as pessoas e os seres angelicais. Agora nós sabemos que anjos, muitas vezes, não quer dizer apenas seres celestiais, mas sim, né, mensageiros. Mensageiros, homens que são mensageiros. Assim como apóstolo quer dizer enviado, né? Apóstolo quer dizer enviado, anjo quer dizer mensageiro.
como profeta, um entregador. Então, essa era a sua mensagem. Rogo-vos, pois, que vocês aqui, ó, batalhem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, essa era a mensagem dele. O desejo, primeiro, exortar. E a sua mensagem, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ele não está aqui criando uma doutrina de anjos caídos ou de anjos rebelados. Ele não está criando uma doutrina de anjos que estavam e foram e se juntaram contra Deus. De forma alguma. Mas no mesmo momento a gente pode ver que ele está tratando de homens ímpios, de pessoas, homens ímpios. Mas entra na imaginação infantil, na mente cauterizada com o véu do sistema religioso, e criaram isso. A Igreja Católica, que perseguia os cristãos, ela se tornou, a Roma pagã se tornou Roma cristã na época do imperador, do Constantino, e ela que perseguia os cristãos, matava, fazia todas aquelas atrocidades, agora era amiga, agora era a favor, agora era cristã, e ficaram sem uma referência de alguém ou de alguma coisa, ou não tinham, vão lutar com o quê? Contra quem? Contra o quê? Então a Igreja Católica criou este ser rebelado no céu, entregou para os crentes da época, e eles comeram gato por lebre, né? E criou-se essa doutrina, e simplesmente foi à frente, deu certo, e o povo esqueceu de que a Igreja Católica e que os papas, né, eles eram verdadeiros anticristos, né? Ainda são verdadeiros anticristos, e negam completamente a palavra de Deus. Então, foi dado um inimigo. Agora nós temos o que lutar, com quem lutar. E a igreja começou a brigar, a lutar contra esse inimigo fictício, né, criado pela igreja. Segundo eles dizem, que se rebelou no céu. Aí toma Isaías 14, Ezequiel 28, para afirmar que houve uma rebelião no céu. Mas nada disso aconteceu. Jamais o trono de Deus esteve em perigo, de nada. E não existe outro ser espiritual com poder soberano e com autoridade além de Deus. Não existe. A cultura judaica reprova completamente isso, desde a antiguidade. Não existe outro. O próprio Deus diz: eu sou Deus, não existe outro além de mim. Não há. O menor, Deus não está lutando com ninguém, com nenhum espírito. Deus não está lutando com demônios, Deus não está lutando com Satanás ou diabo, com um ser angelical, um anjo poderoso de luz. Não, ele não tem, nenhum anjo tem luz. Nenhum anjo tem luz. A resplandecente estrela da manhã não é Satanás. Não existe um anjo sendo estrela da manhã. Nós vamos ver isso. Nós temos estudos aí, nós temos palavras em graça para trazer sobre exatamente isso, né? E nós vamos estudar. Mas no momento eu quero focar bem apenas nisso. Em graça, quando nós temos a mente liberta, a mente totalmente liberta, então nós entendemos e cremos pelo Evangelho que Paulo pregou, que isso é fictício, né? Ficção. Então a mente infantil, ela cria uma suposta rebelião de anjos, né? E já Judas toma para basear sua afirmação nos livros apócrifos, né? Então Judas, como Pedro, como Paulo, como Jesus, usou textos. A parábola do rico de Lázaro, Jesus usou um texto do livro apócrifo dos Macabeus, quarto livro de Macabeus, para repreender aos fariseus que criam que o corpo, a alma sobreviveria à morte e que o espírito poderia queimar em algum lugar, né, sofrer e trazer sofrimento. Eles criam nessa versão.
E por isso eles usavam a riqueza, dinheiro e tudo, influência, para poder desviar disso, ou comprar um terreno melhor no céu. A confiança deles estava no dinheiro, nas riquezas. E Jesus deu um tapa na cara deles, falando aquela parábola do rico e de Lázaro, que o sistema religioso toma para dizer que existe um inferno eterno, que vão queimar as pessoas, sofrer, pagar pelos seus erros aqui na terra, lá no inferno, né? Isso não tem sentido. A Igreja Católica criou um purgatório para purgar lá, e os papas tinham poder para colocar, tirar, fazer até pular o purgatório e ir direto para o céu. Assim como os muçulmanos, né, eles creem que cada um tem mais de 120 virgens no paraíso esperando por eles, e eles vão para as guerras, se matam, viram homem-bomba, crendo nessa fábula, nessa mentira que eles disseram. E isso está aí até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje está aí. Então, Judas toma o livro apócrifo dos Macabeus, né? E toma o livro no caso Judas, toma o livro apócrifo, né? de Enoque, para falar acerca dessas coisas. Porque isso tudo está lá no livro de Enoque. Está no livro dos Macabeus. Nos livros apócrifos, que não foi Jesus Cristo que disse que os livros apócrifos não eram canônicos, que não prestavam, não serviriam para nada. Não, foi a igreja, foi os crentes que cortaram, tiraram e que disseram que não serve. Mas Paulo falou em Hebreus sobre o livro de Enoque. Né? Falou que Enoque foi trasladado para não ver a morte. O apóstolo Paulo falou, Jesus usou o livro dos Macabeus na parábola do rico de Lázaro. Judas usou, Pedro usou, falando também, 1 Pedro capítulo 3, verso 18 ao 20. Pedro usou para falar sobre, desceu lá e pregou aos espíritos em prisão e tal. Isso tudo são escritos dos livros apócrifos, que foram muitas passagens deles são usadas pelos apóstolos e por Jesus Cristo, dando veracidade de que aqueles fatos poderiam ser verdade ou não. Tem que ser feito, ser analisado à luz do Espírito Santo, porque Ele é quem guia na verdade. Ele é quem ensina a verdade. O Espírito Santo é quem nos ensina, quem nos guia, é quem nos fortalece, é quem nos mostra, é quem abre nossos olhos, coração, mente. Tudo é feito pelo Espírito Santo. Mas nós substituímos, né? Colocamos o teólogo, o professor da escola dominical, o pastor, e muitos deles não sabem nem para onde vai essas coisas. Não sabem nem para onde vai essas coisas. Né? Então, a mente infantil cria isso, mas Judas toma para basear seus livros apócrifos, que o mundo religioso atual diz que não são inspirados e excluíram do cânon. Eles não conseguiam discernir os textos do livro de Enoque, e que esses textos desses livros apócrifos tratam de algumas metáforas e alegorias ditas pelo profeta, e que os judeus entendiam sobre isso, conheciam sobre esse tipo de metáforas. Os textos do profeta Enoque eram citados pelos apóstolos, naturalmente era citado pelos apóstolos. Então, Judas, versículo 14, nós vamos chegar nele. Judas usou um livro apócrifo, Paulo usou em Hebreus 11, 5, Pedro usou em 1 Pedro capítulo 3, verso 19 até o 20, ele também foi pregoso espírito. Então, nós entendemos, né, que esses livros, essas citações aqui da Bíblia, que são de Judas, essa especificamente, foi retirada de um livro apócrifo, e ele colocou aqui. O próprio livro de Judas poderia ser até um livro apócrifo também, porque só é o que fala. Pelo menos em duas passagens dentro do livro de Judas, ele cita livro apócrifo. Né? Então, vamos dar uma analisada e vamos ver. Olha o que ele diz no versículo 4. Versículo 4. Porque se introduziram alguns anjos,
ou pessoas, homens ímpios, que estão reservados, né, que negam a dominação, estava escrito para este mesmo juízo. Homens ímpios que estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Vamos ver o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja que ele vem falando de pessoas, de homens, de povo, de ímpios. Né? Então, note como é que vem, como ele vem tratando. Então, tendo Deus salvado um povo, não anjos, salvado um povo no Egito. Foi povo, pessoas. Então, ele depois destruiu os que não creram. Note que todo o assunto vem falando de pessoas, homens ímpios, um povo, os que não creram, homens, completamente. Aí, chega no versículo 6, agora, de uma hora para outra, sem mais nada, sem por mais nem por menos, então ele vem de uma hora para outra e Judas mudou o seu assunto. Ele não vem falando mais de povo, de homem, de ímpios, não. Ele muda o assunto para falar de anjo. Anjo rebelado. E o sistema toma isso como sendo literal, só porque ele mudou a palavra de homens ímpios, de povo rebelde, de ter destruído aqueles que não creram. Ele mudou a sua forma de falar para anjo. Mas só por causa disso você toma literalmente, o sistema pega literalmente e crê dessa forma? Claro que não. Então, a palavra anjo, aqui, nesse versículo, é mensageiro, são homens. É disso do que Judas está falando. Ele vinha falando de ímpios e de povos que foram rebeldes e que Deus destruiu. Né? Então, a gente sabe que na Bíblia, muitas vezes, quando está falando um anjo, está falando de pessoas, de homens. Bom, vamos ler, vamos dar uma olhadinha só para a gente confirmar que isso é verdade. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, né, das 7 igrejas. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Né? É claro que um anjo celestial não dirigia uma igreja daquela. Né? Paulo, quando abriu essas igrejas na Ásia, ele deixava um presbítero, deixava uma pessoa responsável, um ancião responsável, não deixava um anjo do céu vinha e tomava conta daquela igreja, não. Então, as 7 estrelas que viste aqui é o anjo, são os anjos. Então, o homem muitas vezes é tratado, é chamado de anjo, porque anjo quer dizer mensageiro, né? Vamos ler mais, né? Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E todas as igrejas, quando vem sendo relacionado e falando, ele diz isso. Ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja, quer dizer, aquela pessoa que toma conta. Então João falava dessa forma, né, no Apocalipse, falando sobre anjos, em metáforas, em forma, em símbolo, mas a carta para quem eles entendiam, de quem eles estavam falando. O sistema religioso hoje mistura tudo. É por isso que em Romanos 1 diz que o sistema religioso tem uma habilidade muito grande, uma habilidade fantástica de mudar a verdade de Deus em mentira. E dá isso para o povo não examina, não lê, não busca conhecimento, a sua mente é presa nesses assalpão, eles ficam sem crescimento espiritual. Vão atrás de crescimento de bens, de prosperidade, curas,
estão em busca de todas essas coisas materiais e se esquecem do grande tesouro que Deus tem para dar ao homem em vida, que é o conhecimento da verdade, é a libertação da sua mente, do jugo, do fardo, e poder viver livre, poder viver, gozar o reino de Deus em vida, para depois, eternamente, estar com Ele. Não abrir e fechar de olho, quer dizer, morreu, acorda lá. Não tem esse negócio de ficar no sepulcro esperando aí, que dizem que tem mortos esperando ainda a ressurreição, né? Tem um hino da harpa que diz: os mortos aguardando estão o grande dia da ressurreição, misericórdia, né? Paulo diz que não abrir e fechar de olhos. Quando morrer, meu amigo, fechou, abriu, está com Deus. Não tem, o corpo vai para o sepulcro, vai para o inferno, né? Todos nós vamos para o inferno. Todo crente, pastor, bispo, cada um desses daí, todos nós vamos para o inferno. Porque nada mais é do que a sepultura. Aí é onde o corpo volta para o pó, o pó volta para o pó. Mas quem tem o Espírito de Deus vai estar com Deus, não abrir e fechar de olhos, né? Porque ele não está construindo casa, que nem o sistema religioso diz. Paulo diz: quando esse corpo terrestre se desfizer, nós já temos um edifício preparado por Deus, já prontinho já. Morreu, meu amigo, você está com Deus para sempre. Isso é uma outra coisa que nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, se ela já aconteceu ou não, ou vai acontecer. Nós vamos trazer um estudo e um ensino também sobre este assunto em graça. Como nós cremos em graça neste assunto da ressurreição dos mortos. Né? Então, voltando aqui para Judas, voltando aqui para a epístola de Judas, então, quantas vezes, né, os homens foram chamados de anjos, como nós estamos vendo aqui? Né? Apocalipse 10:7, olha assim, vamos ver, Apocalipse 10:7. Ó, no dia da voz do sétimo anjo, né, o anjo vai pregar no dia da voz dele, estiver tocando a sua trombeta, pregando. Então, seria revelado, cumprido o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, aos profetas, aos homens que eram profetas. Ele diz aqui, quando o sétimo anjo, não era um anjo celestial com a trombeta tocando, não. Mas era uma pregação que iria feita, e nesta pregação, nessa palavra, nessa trombeta, nesse falar, nesse pregar, seria revelado os segredos, os mistérios de Deus. E quem foi esse anjo aqui? Quem foi esse anjo? Nós temos um ensino, um estudo que vamos dar, para que você saiba quem é esse anjo. Ele tem nome. Né? E quem foi revelado, a quem foi revelado esse segredo, esses mistérios. Está em Efésios capítulo 3, versículo de 1 ao 9, Colossenses e muitos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos quem é esse anjo, mas vamos deixar você em suspense. Outro dia nós falamos sobre esse capítulo aqui específico, como você vai descobrir quem é esse anjo, o nome dele e qual foi esses segredos e mistérios revelados para eles. Tá bom? Eu só quero que vocês saibam que esse anjo que está falando aqui não é anjo celestial, mas sim pessoa, humano. Né? E Apocalipse 11:4 também fala, Apocalipse 2:8. Então temos bastante escrituras que falam sobre anjos. Agora note, esses anjos são homens com um principado. Né? Olha o versículo. Vamos voltar aqui para Judas. Judas, note que eles têm um principado nesses anjos, né? Anjos, eles têm um principado e uma morada. E eles deixaram a sua morada, eles não guardaram a sua principado, além de não guardar o principado, eles deixaram a sua morada. Então, o que aconteceu? Esses anjos, eles são homens. O que quer dizer um principado, uma potestade? Isso está no livro de Efésios também, no capítulo 10, capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios, aonde
diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. O que é uma potestade? O que é o principado? Uma pessoa que tem isso, um ser que tenha isso. O que é que ele tem? O que é o principado? O que é a potestade? Poder e autoridade. É isso que eles têm. Quando diz contra os principados, contra os poderes, contra as potestades, contra os que têm poder, contra os principados, aquelas pessoas que têm autoridade. Um prefeito, um governador, um presidente, um pastor, um presbítero, são pessoas que têm principados, têm poder, né? Têm autoridade, tem certa autoridade, certo poder. Então, isso e também deixaram a habitação. O que é esta habitação que eles deixaram? Onde eles moravam, onde eles estavam numa condição espiritual. Isso é a habitação dele. Por exemplo, nós, como a igreja do Deus vivo, a igreja genuína, verdadeira, a esposa do esposo, né? A esposa de Jesus Cristo, a verdadeira. Nós, nós temos uma morada. Onde é a nossa morada? No reino. No reino de Deus. O reino de Deus, a Nova Jerusalém, é a morada da igreja. E o nosso principado, a nossa autoridade e poder, nós temos poder e autoridade sobre a morte, sobre a fome, sobre a doença, sobre os males, sobre a carne, sobre o mundo. Nós temos poder e autoridade sobre todas essas coisas. 1 Coríntios capítulo 3 em diante, você pode ler aquele capítulo 3 ali, Paulo diz que nós somos tudo, donos de tudo, donos da vida, donos da morte, donos do presente, do porvir, do futuro, donos de Paulo, Cefas, somos donos, conquistados por Jesus Cristo, de graça, viu? Olha, eu sempre vou falar isso nos meus vídeos, de graça, sem cobrar nada, porque esses homens, cães gulosos aí, cobram, enriquecem, e você fica sem nada. Mas tudo é seu, a cura é sua, não precisa pagar. A libertação do seu filho das drogas, isso é uma porta do inimigo que foi conquistada para você. Jesus conquistou isso para você. Você tem que somente reclamar, é meu, tomar posse, crer, ter fé, para que isso aconteça na sua vida. Só vai acontecer na vida de quem crê, na vida de quem tem fé. Coloque a sua fé em ação, porque esta foi a intenção desta carta que Judas escreveu, para aqueles que para que eles batalhem, lutem pela fé que foi dada uma vez só. Foi dada a você. Você tem essa fé, você não precisa da fé de ninguém, você tem a sua fé que Deus lhe deu. E ela é tão forte, tão poderosa quanto a de qualquer pastor desses aí. Qualquer um desses aí. Não tem diferença nenhuma. A sua pode ser até melhor, porque você usa a sua fé e não rouba o povo. E não tira deles. Você não se aproveita das pessoas de forma alguma. Então, nós temos um principado e uma habitação, um reino. Então, se deixarmos esse principado, essa habitação, se nós deixar nossa autoridade, se nós ceder nossa autoridade, nosso poder que nós temos, dado pelo Espírito Santo, né? O próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, recebereis poder, vocês vão ter poder. Jesus disse, eis que eu vos dou poder. Então, isso é ter um principado, uma autoridade, um poder, uma potestade. Poderes, habitação, uma condição espiritual, uma morada, um lugar em Cristo, no reino. Então nós temos, e se nós deixarmos esse principado, essa habitação, se nós deixarmos essa cidade de luz, essa cidade de a Nova Jerusalém, se nós deixarmos a habitação em Cristo, a Bíblia diz em Romanos, que nós estamos em Cristo, nova criatura nossa. Então, se você deixar essa sua habitação, se você deixar, então você mergulha em trevas. Trevas eternas, para sempre. Vai ficar em trevas, em escuridão,
preso, a sua mente vai ficar presa, como milhões e milhões de pessoas vivem presos na sua mente. Não produziu metanoia. O que é metanoia? Liberdade, libertação da mente. Metanoia, quando a graça chega, ela produz metanoia, ela produz libertação da sua mente. Você fica livre. Então você vê que você é um filho de Deus, você não é um servo, você não é um escravo, você não é para servir ao homem, você não é para viver bajulando o homem. Você vê que o pedaço de pão não é o corpo de Cristo. Você vê que água não representa nada. A água não pode fazer nada. Foi o batismo de João, foi lá atrás, um pouquinho de tempo, um tempinho de nada. Aquilo terminou e acabou. João disse, eu batizo com água, mas vem um após mim que vai batizar vocês com o verdadeiro batismo, que é o batismo do Espírito Santo, a qual nós já temos ele dado na cruz do Calvário. Fomos batizados na morte de Jesus. E na ressurreição dele, nós viemos com ele, ressuscitamos com ele. Então somos novas criaturas por este motivo. Não por causa de água. Água não. Você só faz se molhar, meu amado. Mas quando produz a graça vem, produz a metanoia correta, a libertação. E você é livre, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade, porque Cristo te libertou. Não se submeta mais a nenhum jugo de escravidão. É isso que eles fazem nessas seitas, nesses alçapões, né? Alçapões. Eles te prendem, te controlam, manda na tua casa, manda na tua roupa, manda no teu cabelo, manda nas tuas vestes, nos teus filhos, na tua filha. Ele diz aonde você vai, aonde você não vai, e você fica preso, completamente preso ali. Um homem mandando na tua vida, e na tua casa, e na tua mulher, e como ela deve se vestir, andar, como teus filhos devem se comportar. Um homem faz isso. Quando a graça chega, ela te liberta completamente dessas coisas. Que você anda com os seus próprios pés, sabendo onde está pisando, onde está indo, o que está fazendo, dizendo ou pensando. Você vai saber de tudo, porque você passa a ter a mente de Cristo. Coisa maravilhosa é a graça de Deus. Liberta completamente desse sistema maldito, opressor, terrível, onde eles enriquecem à custa do desavisado. Então nós temos um principado. Se nós deixarmos ele, nós vamos mergulhar em trevas, né? Então, note que esses homens ímpios, eles estavam reservados até o juízo. Estes anjos, eles estavam reservados até o juízo daquele dia. Então, os anjos são os humanos. Tudo na Bíblia, tudo que tem na Bíblia falando sobre juízo é relacionado ao homem. O juízo de Deus derramado nunca foi sobre anjos. O juízo de Deus nunca é sobre anjos, sobre seres celestiais. É sobre os homens. Pode olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que todos os juízos derramados por Deus foi sobre os homens, os povos, as nações. Porque são eles que se rebelaram, são eles que transgrediram, são eles que cometem as iniquidades e as impiedades. O coração que foi achado em iniquidade lá no livro de Ezequiel, né, foi o coração do rei de Tiro, do príncipe de Tiro. Foi onde foi achada iniquidade. O cara dizia ser Deus, queria ser Deus, sentar na cadeira de Deus. E Deus disse a ele, você é homem, você não é Deus, você é homem. E é isso que é, mas as pessoas, o sistema religioso afirma que ele era um querubim que guardava um querubim de Deus, quando na realidade a Bíblia diz que ele era um homem, simplesmente. Isaías diz, subirei acima das estrelas de Deus. Se ele está dizendo subirei, ele está onde? Ele está lá em cima ou está aqui embaixo? Então é um homem aqui embaixo dizendo que iria subir e ser semelhante a Deus. É o que o rei da Babilônia se considerava. Os reis antigamente, eles se achavam deuses, consideravam deuses. Eram venerados, adorados pelas pessoas, por todos. Cultuavam a eles. Então eles queriam ser Deus e não eram nada. E a palavra de Deus saiu para ele lá em Ezequiel dizendo, tu é homem, você não é Deus.
Mas o sistema religioso diz que é Deus. Você não examina, aí você acredita numa mentira. Aí vai acreditar numa doutrina dessa falsa, de que esses anjos, eles foram anjos que caíram do céu. Não foi. Vou te mostrar até o nome desses anjos aqui. Ó. Eles têm nome também. Esses anjos aqui, esses mensageiros, eles têm nome. Vamos ver qual foram os anjos que não guardaram os seus principados e deixaram a sua habitação. Certo? Então, vamos para o versículo 7. Diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Olha bem direitinho. Assim como Sodoma, lá nessa cidade habitava anjos ou homens, pessoas, ou seres celestiais que habitavam naquela cidade. E eles estavam entregues a quê? Qual era a prática comum entre eles? Dentre tantas abominações e pecados e coisas erradas que eles faziam, mas a Bíblia diz aqui que eles estavam entregues à fornicação. Você já viu alguma vez, você ouviu falar de anjo cometendo fornicação? E anjo fornica, tem corpo para fazer isso. Como aqueles ido após outra carne. E anjo tem carne. Anjos são seres espirituais. Quando eles têm autorização e são enviados por Deus para vir à terra trazer uma mensagem, lá naquela época, lá, então eles tomavam a forma humana, entregavam o recado que Deus mandou e iam embora. Não ficavam por ali perambulando, passeando, conhecendo as praias, conhecendo as praças, conhecendo as meninas, conversando, batendo papo, indo no shopping. Nada disso. Nada disso. Entregavam o recado e iam-se embora, voltavam. Foi o que o anjo disse a Daniel. Entreguei, pronto, eu tenho que voltar, porque eu tenho que lutar lá com Miguel contra o rei da Pérsia. Entendeu? Então, esses homens eram de carne e ossos. E eles sofreram a pena do fogo eterno, a destruição. Do mesmo jeito, ele diz que foi também com aqueles que saíram do Egito para a terra prometida, mas eles não creram e Deus destruiu eles lá no deserto. Do mesmo jeito. E cometeram também a mesma coisa, fornicação lá em Baal Peor. Lá, que nós vamos chegar já já. Então, eles não, não são supostas criaturas angelicais rebeldes. E nós ficamos por anos crendo nessa fábula católico-evangélica de anjos caídos ou rebelados contra Deus. Nunca, jamais. Eles imaginam Deus, aquele velhote de barba branca, cabelo branco, sentado lá, cochilando na cadeira. E as coisas acontecendo e ele sem saber. Está longe, meu amigo, muito longe. Chega nem perto. Deus é soberano, Ele sabe, conhece todas as coisas, é onisciente. Sabe o que quer dizer uma rebelião? Uma rebelião é algo que é feito às escondidas, sem ninguém saber. Mas olha, Deus sabe todas as coisas. Conhece tudo, antes até mesmo de você pensar. Deus já sabe qual vai ser os teus pensamentos. Deus já sabe todas as coisas. Ele não iria saber se houvesse uma rebelião, um anjo para se rebelando contra ele. Claro que ele saberia. Mas isso não aconteceu. Então nós ficamos crendo nesse sistema religioso cruel, maldoso, terrível. Né? Então note no relato de Isaías. Isaías 14:7. Ele vem falando sobre o rei da Babilônia. E quando chega ali, ele diz: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Então, tem-se a ideia logo de que é um anjo, né? E dá até um nome, em duas escrituras da Vulgata, Jerônimo escreveu dizendo que era Lucifer. Esse nome Lucifer não existe no original. Os originais, hebraico, grego, não existe. Isso foi colocado.
Foi acrescentado. Porque Lúcifer quer dizer portador da luz. E quem é o verdadeiro portador da luz? Quem é a verdadeira estrela da manhã? É Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. É ele que é. Não existe nenhum outro anjo que tenha luz ou que produza ou que seja anjo de luz. Jesus disse, acredito que em João, ele disse em João: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Qual foi a luz que veio ao mundo? Foi Satanás? Foi Lucifer, um demônio, um diabo? Claro que não, né? A luz era Jesus Cristo. Ele foi o Logos que saiu de Deus. O único Logos que saiu de Deus. Nenhum anjo de luz saiu de Deus. Jesus, ele é a luz que alumia a tudo e a todos. Então, é inconcebível que Isaías viesse falando do rei da Babilônia e de repente, de uma hora para outra, sem ter por mais nem por menos, ele começa a falar de um diabo, de um anjo que caiu do céu. Claro que não. Né? Claro que não. Ele ficou doido, foi? Ele ficou louco? Claro que não ficou. Mesma coisa Ezequiel, vem falando sobre o príncipe e o rei de Tiro, vem falando sobre o príncipe e sobre o rei de Tiro, e daqui a pouco, de repente, ele passa para um querubim ungido, santo, sem pecado, sem erro nenhum, imaculado, e que de repente foi achar iniquidade nele, e ele queria ser Deus. Mas é claro, mas é lógico, é óbvio que não, né? Ezequiel 38 fala do rei de Tiro e do príncipe de Tiro. Ele era formoso, perfeito, rico, e tinha no seu coração, né, ele achava que era Deus. Mas a palavra que veio para ele em Ezequiel 28, 38, né, 28, é que ele era homem, não era Deus. Eu acho que é bom a gente dar uma olhada nesse versículo, né? Vamos dar uma olhada nele? Ezequiel, para que a gente possa bater bem essa... Ezequiel, cadê? Ezequiel 28. Olha, veja a palavra do Senhor. Olha, dize ao príncipe de Tiro, tá vendo? O príncipe de Tiro, é todo o assunto. Né? Porquanto teu coração se elevou e disseste, olha o que o príncipe de Tiro estava dizendo. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Olha a resposta de Deus para ele. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. É isso, meu amado. É isso que todo capítulo relata. Sobre isso aí, ó. E Deus mesmo dizendo para ele, você não é Deus, você é um homem. Porque o sistema religioso, porque as pessoas insistem em negar a palavra. Por quê? Porque por causa da habilidade que eles têm, eles mudam a verdade de Deus em mentira. E criaram um ser fictício, uma fábula. Deu certo, né? Porque o diabo é sócio desse sistema religioso aí, produz muito dinheiro, muito dinheiro. Aquelas palhaçadas de conversando com o demônio, falando com Satanás. Diga o nome de Jesus, eu digo não. Diga o nome de Deus, eu digo não. Você gosta da igreja? Gosto, não. Você gosta de Jesus? Não. Diga o nome dele? Não. Mas imagina se isso fosse verdade, né? Lá em Gadara, o gadareno prostrou-se, adorou, chamou o nome de Jesus, falou com ele. Ainda que aquilo não era demônio, não era legião de espírito, né? Aquele rapaz sofria de loucura e de esquizofrenia.
Eram os dois problemas que ele tinha, e Jesus foi lá libertar sua mente dessa prisão, desse jugo, desse fardo terrível, e ele foi liberto. Mas as pessoas dizem que ele estava cheio de legiões de demônios. Nós vamos fazer um vídeo explicando sobre isso brevemente. Então, vamos voltar para Judas, versículo 8. E contudo também estes, semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Olha só. Olha o que é que eles fazem. Assim também, semelhantes, adormecidos, eles contaminam a sua carne, não o seu espírito, não ser espiritual. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso aqui, porque isso aqui também foi tirado de um livro apócrifo. Judas tirou isso aqui de um livro apócrifo, né? E colocou aqui. E nós vamos falar sobre este livro apócrifo, Assunção de Moisés. Você pode procurar aí na internet ou compre o livro Assunção de Moisés. É onde está escrito isso aqui, esse fato que aconteceu aqui. Ele diz que Satanás, né, para que o diabo ia querer um corpo de Moisés morto? Ele não tem poder para ressuscitar. Ele não podia entrar nele e ficar, porque com 3 dias, 2, 3, 4 dias, a orelha de Moisés já ia cair, o nariz ia apodrecer e voltar ao pó. Para que Satanás iria querer o corpo de Moisés? Me explica aí. Então nós vamos trazer uma mensagem exclusiva, específica sobre isso aqui, porque o meu foco é se falar os nomes desses anjos caídos aí, e que deixaram a sua morada de seus principados e ficaram guardados em prisões eternas, em trevas, que ficaram no sepulcro, na morte adiana, né, que prendia todos que morreram. Enoque morreu, todos que morreram, Abraão, Noé, todos que morreram antes da cruz, eles ficavam presos na morte adiana, no Hades, ficavam lá presos. Ninguém subiu ao céu, ninguém foi ao céu, todos morreram e ficaram presos lá. E Jesus venceu a morte, e ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Quer dizer, inferno, sepultura, da morte. O que é que ele tinha a chave? A chave era o quê? A autoridade. Eu tenho agora autoridade e poder sobre a morte e sobre a sepultura. Fica, sai, entra, volta, vai, quem vem, quem eu quiser, quem eu determinar. É quem eu determinar, quem é o macumbeiro, quem é o ladrão, quem é o pastor, quem é... Não é eu. Quem determina é Deus. Quem determina é Jesus Cristo. Então vamos fazer um vídeo exclusivamente só sobre isso, tá bom? Aguardem, que eu prometo que eu faço. Bem em breve, bem rápido, um vídeo só sobre isso aqui. Então vamos para o versículo 10. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Vejam, continua falando sobre pessoas humanas. Não está falando de anjos caídos. Olha o que diz aqui. Olha o nome dos anjos que deixaram seus principados e sua habitação e se tornaram trevas e foram mortos e aguardaram aquele dia do juízo no ano 70, quando Deus derramou seu juízo sobre Jerusalém, destruiu tudo e eles foram destruídos também. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha aí. Ai deles quem? Dos anjos caídos. Ai deles. Desses homens, desses mensageiros, desses homens caídos. Desses anjos. E eram seres angelicais caídos? Claro que não. Ou anjos, ou homens, mensageiros. Anjos condenados e deixaram a sua habitação. É o 10, o 11. Anjos condenados que deixaram a sua habitação. Anjos espirituais, seres angelicais. Claro que não.
Olha só, Coré, Datã, Coré, Caim, Balaão. Esses homens tinham principados? Esses homens tinham uma morada? Tinham, tinham sim. Hoje é impossível de nós deixarmos essa morada. Não há como sair, não há como. Quem está dentro do reino de Deus não sai. Quem está fora não entra. Então hoje é assim. Lá naquela época não. Né? Eles podiam entrar e sair. Jesus, até na época de Jesus, Jesus ainda citou isso. Disse, entrará e sairá, encontrará pastagem. Porque era o evangelho do reino. Então, poderia acontecer. Mas hoje, em graça, não sai mais. Ou está dentro, ou está fora. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não tem o Espírito de Deus. Ou você vai crer nessa palavra, ou você não vai crer nessa palavra. Para nós, em graça, não tem diferença. Para nós não tem problema. Eu sei que tem alguém, tem um filho de Deus, que quando ouvir vai crer. Ele vai dizer, realmente faz sentido. E ele vai examinar. E quando ele examinar, o Espírito Santo vai falar no coração dele. E ele vai se libertar desse sistema religioso, dessas prisões. E vai parar de estar enriquecendo pastores, usando fitinhas, azeites, ungidos, água da torneira sendo vendida, feijão de R$1.000. Tudo isso ele vai se libertar de toda essa feitiçaria, esse macumbangelho terrível que é praticado. Essas coisas ocultas, horríveis que tem dentro dessas igrejas. Essas línguas que ninguém sabe o que é, de onde vem, quem fez, de onde ele fez. Deus não fala em línguas estranhas. Quando Deus fala, você entende. Você sabe muito bem. Você ouve. Paulo disse, e me falou em hebraico. Por que ele falou em hebraico para Paulo? Porque Paulo sabia hebraico. Poderia ter falado em grego, ele sabia grego também. Paulo era poliglota. Então, olha bem, Caim falava com Deus? Falava com Deus. Coré falava com Deus? Falava com Deus. Balaão falava com Deus? Falava com Deus. Eles tinham uma habitação em Deus. Eles viviam, dependiam, adoravam, estavam lá, tinham poder. Balaão era um profeta. Coré era da linhagem levítica, sacerdote, da linhagem sacerdotal. Tinham poder, queimava incenso, tinham autoridade. Eles tinham tudo isso. Eles tinham principados, poder e autoridade, e tinham habitação, morada. Tinham uma morada, tinham uma habitação. Mas eles deixaram. Então, sem o véu religioso, teológico, evangélico, nós vemos quem são esses anjos caídos. Quem foram esses anjos caídos? Que não guardaram o seu principado e deixaram a sua habitação. Eles estavam em Deus, saíram de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 19. 1 João capítulo 2, 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, você vê que eles eram de nós, mas eles estavam conosco, eles tinham uma habitação, tinham segurança, tinham poder. Veja os discípulos que Jesus mandou para curar as pessoas, 70 deles. Eles tinham habitação, eles tinham domínio, tinham poder. Mas eles deixaram. Em João 6, 61 em diante, a Bíblia diz que eles deixaram de andar com Jesus. Para onde é que eles foram? Cadê o poder que eles tinham agora? Cadê a habitação? Não tinham mais nada. Não tinham mais nada. Perderam. Perderam e não quiseram mais andar com Jesus. Então, eles saíram de nós, porque não eram de nós. Então, esses anjos não estavam predestinados a acertar o alvo. Esses mensageiros que eram mensageiros de Deus, Datã, Coré, Abirão, né? Então, eles estavam predestinados a errar o alvo. Olha o que diz Hebreus 6.
Hebreus capítulo 6, olha o que é que diz. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Então é impossível para os que uma vez foram iluminados. Os anjos foram iluminados? Não. Os homens. Olha o mal, a desgraça, a coisa terrível que esses anjos caídos fizeram. O sistema religioso diz que esses anjos, quando caíram do céu, foram para o jardim do Éden e causaram todo aquele problema, e causaram todo esse mal, e eles que causam esses mal. Não. Não foi nada de anjo caído do céu que fez nada disso. Não. Olha os estragos que esses anjos agora, humanos, esses mensageiros humanos, caídos, quando eles saíram da sua habitação, perderam a sua autoridade e tudo mais, olha o estrago que eles causaram. Né? Coré fez logo um motim, junto com Abirão e Datã, com mais de 250 homens, foram lá contra Moisés. Deixaram sua habitação, perderam seu poder, a terra abriu e engoliu eles vivos e foram guardados, todos eles, até o dia do juízo, em trevas. Lá na morte adiana, no sepulcro lá, no inferno. Foram guardados lá. Balaão, foi o que Balaão fez? Não podia amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus é abençoado, não adianta costurar a boca de sapo, botar nome não sei de quê, não adianta enviar demônio, quebrar garrafa de pintura nas esquinas, não adianta levar pedaço de roupa, tecido, cabelo, não adianta amaldiçoar, não adianta, porque o povo de Deus ele é abençoado por Deus, não chega a maldição. Salmo 91, praga nenhuma chega lá, não vai ter como chegar nem entrar, é um povo abençoado. Mas Balaão foi o que Balaão fez. Balaão não podia amaldiçoar. Ele foi, ensinou a Balaque a botar tropeço. Faz uma festa, convida eles, vocês dizem que são todos irmãos, não tem problema nenhum. Eles vão e o que acontece? Um príncipe de Israel trouxe uma princesa moabita e para dentro do arraial para ter relações dentro da tenda. Uma flecha, um arco traspassou os dois de uma vez só e morreu. Né? Fora centenas, talvez milhares de pessoas que morreram nesse pecado terrível lá em Baal Peor. Quem fez isso? Um anjo caído. Um desses anjos caídos fez isso. Veja o que motivou o outro a matar o seu irmão, a inveja. Caim, um anjo caído. Um homem caído. Né? Que era para ser para seguir na adoração correta, mas ficou com raiva, deixou sua habitação, perdeu sua autoridade e Deus disse, se você fizer como seu irmão faz, você aceita. Mas se você não fizer, vai perder a bênção, vai perder sua autoridade, seu poder que você poderia receber. Veja o poder e a autoridade que Abel tinha e a habitação que ele estava. Até Jesus disse que até nos dias de Jesus o sangue dele falava, o sangue do justo falava, né? O sangue do justo Abel falava, até aqueles dias. Olha o que diz o último versículo, capítulo 11 de Lucas, né? Lucas 11. Lucas 11, 51. Olha aí, tá vendo? Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. E as pessoas dizem que Jesus não veio, né? Não voltou, né? Não da nossa geração, será requerido da geração dele, desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Veja a situação que é que eles fazem hoje.
O que é que o sistema religioso faz, né? Toma a chave da ciência, nem entra e nem deixa quem quer entrar passar. Então, se você começa a conhecer o Evangelho da Graça, e não, isso é seita, heresia, não faz, largue isso é do diabo, é do demônio. Mas eu digo a você, se você insistir, se você conhecer o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho eterno, você vai ser produzido em você metanoia, e você vai ser livre, a sua mente. Você vai não apenas ver o reino, você vai viver esse reino em vida. Assim como nós vivemos esse reino em vida. E concluindo, o versículo 12, olha o que diz. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Sempre falando de pessoas. Aí no versículo 6 e no versículo 9, ele, de uma hora para outra ele muda. Não. No versículo 6 ele citou um livro apócrifo. No versículo 9 ele citou também um livro apócrifo. Esse que nós estudamos foi o versículo 6. Eu vou fazer o vídeo do versículo 9 em seguida e vou postar aí para que você possa examinar e ver onde foi que saiu essa história da luta de Miguel, do arcanjo Miguel com o diabo. Quem era esse diabo? Quem era esse diabo? E por que aquela luta? Tá bom? Aguarda que eu vou preparar esse vídeo e vou postar para que você fique conhecendo a verdade sobre essas coisas e saia dessa fábula evangélica católica da existência de um ser, de um diabo que estava brigando com Miguel pelo corpo de Moisés. Nada disso é verdade. Havia um diabo, sim. A palavra diabo quer dizer aquele que se opõe, opositor, quer dizer uma pessoa com uma opinião, com uma palavra contrária de Deus. É um diabo. Entendeu? Um opositor, está se opondo a Deus, está se opondo à vontade, à palavra de Deus. É isso que é diabo. Tá bom? A graça e a paz. E que o Espírito Santo fale bem ao seu coração e te esclareça e abra sua mente para você entender todas essas verdades da graça de Deus. Amém? Graça e paz.